Olá, alunos e alunas de Direito Constitucional 1. Nós vamos hoje dar continuidade ao nosso conteúdo, trabalhando a intervenção federal constante nos artigos 34 a 36 da nossa Constituição. A intervenção federal é uma medida excepcional em que a União pode interferir nos estados, como também os estados podem interferir nos municípios. Não é possível o município fazer intervenção no estado, bem como o estado fazer intervenção na União, como também não é possível a União fazer intervenção diretamente nos municípios. Como é uma situação excepcional, uma quebra do regime federativo, as regras relacionadas à intervenção federal devem ser interpretadas restritivamente. Então vejamos o artigo 34 da Constituição. A União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para manter a integridade nacional, repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da federação em outra, por termo a grave comprometimento da ordem pública, garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da federação, reorganizar as finanças da unidade da federação que suspender o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos, salvo motivo de força maior, deixar de entregar aos municípios receitas tributárias fixadas nessa Constituição dentro dos prazos estabelecidos em lei, prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial, assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais: forma republicana, sistema representativo e regime democrático, direitos da pessoa humana, autonomia municipal, prestação de contas da administração pública direta e indireta e aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. O artigo 35 trata da intervenção do Estado nos municípios. O Estado não intervirá em seus municípios, nem a União nos municípios localizados em território federal, exceto quando deixar de ser paga sem motivo de força maior por 2 anos consecutivos a dívida fundada, não forem prestadas contas devidas na forma da lei, não tiver sido aplicado o mínimo exigido da Receita Municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde, e o Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial. O artigo 36 trata das questões procedimentais relacionadas à intervenção. A decretação da intervenção dependerá, no caso do artigo 34.4, de solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo coacto, ou seja, coagido, ou impedido, ou de requisição do Supremo Tribunal Federal, se a coação for exercida contra o Poder Judiciário. No caso de desobediência à ordem ou decisão judiciária, de requisição do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do Tribunal Superior Eleitoral. De provimento pelo Supremo Tribunal Federal de representação do Procurador-Geral da República, na hipótese do artigo 34.7 e no caso de recusa à execução de lei federal. Parágrafo 1º. O decreto de intervenção, que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução e que, se couber, nomeará o interventor, será submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa do Estado no prazo de 24 horas. Se não estiver funcionando o Congresso Nacional ou a Assembleia Legislativa, far-se-á convocação extraordinária no mesmo prazo de 24 horas. Nos casos do artigo 34.6 e 7 ou do artigo 35.4, dispensada a apreciação pelo Congresso Nacional ou pela Assembleia Legislativa, o decreto limitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado,
se essa medida bastar ao restabelecimento da normalidade. Cessados os motivos da intervenção, diz o parágrafo 4º, as autoridades afastadas dos seus cargos, a estes voltarão, salvo impedimento legal. Nós aqui não iremos, por enquanto, trabalhar o capítulo da administração pública, portanto, podemos saltar do artigo 37 ao artigo 42. E aí nós vamos finalizar essa primeira parte trabalhando o artigo 43 do texto constitucional, que trata das regiões. As regiões, elas não são entes da federação, são criações administrativas, né, para o fortalecimento dessa área geográfica, para combate, por exemplo, à desigualdade, à redução da pobreza, etc., como nós veremos aqui no artigo 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e a redução das desigualdades regionais. Lei complementar disporá sobre condições para integração de regiões em desenvolvimento, a composição dos organismos regionais que executarão, na forma da lei, os planos regionais, integrantes dos planos nacionais de desenvolvimento econômico e social, aprovados juntamente com estes. Os incentivos regionais compreenderão, além de outros, na forma da lei, igualdade de tarifas, fretes, seguros e outros itens de custos e preços de responsabilidade do poder público, juros favorecidos para financiamento de atividades prioritárias, isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos federais devidos por pessoas físicas ou jurídicas, prioridade para o aproveitamento econômico e social dos rios e das massas de água represadas ou represáveis nas regiões de baixa renda sujeitas a secas periódicas. Nas áreas a que se refere o parágrafo 2º, inciso 4, a União incentivará a recuperação de terras áridas e cooperará com os pequenos e médios proprietários rurais para o estabelecimento em suas glebas de fontes de água e de pequena irrigação. Então é isso, pessoal, e nos encontramos no nosso próximo vídeo. Até lá!